Uma coisa muito importante que acontece dentro do sacrifício da missa é esse momento aonde o sacerdote ele vai falar em nome de Deus ao povo. Na verdade, o sacerdote ele se coloca no púlpito para instruir os católicos, para instruir o povo de Deus, para que o povo de Deus não se desvie, porque o mundo que está aí ao nosso redor, ele com os seus ensinamentos, com as suas instruções, com as suas leis, eles querem desviar o povo de Deus do caminho que é Deus, do caminho que é a salvação. Então, eu como sacerdote, eu jamais posso falar aquilo que eu penso que está em desacordo com a Sagrada Escritura e com o magistério da igreja. Eu nunca posso fazer isso, porque se eu faço isso, eu desvio você do caminho. É interessante que hoje a oração da coleta, eu fiz até questão de pedir para copiarem aqui, ele diz assim: ó Deus, que mostrais a luz da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus é a verdade. O Senhor que mostra a luz da verdade aos que erram, porque nós erramos, para que retomem ao bom caminho. Então, quem está fora do caminho precisa retomar ao bom caminho, que é Deus, que é a sua verdade, os seus ensinamentos. E dai a todos os que professam a fé. Ou seja, todo cristão, nós católicos, nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo e na sua igreja. Então ele está dizendo, então rejeitar o que não convém ao cristão. Nós estamos pedindo isso para Deus e abraçar tudo que é digno desse nome. Então tudo aquilo que nos afasta da verdade, a igreja está pedindo, Jesus está pedindo ao Pai, que nós não nos desviemos, e aqueles que estão desviados, que eles retornem ao caminho. Por isso que eu jamais posso ensinar o que é errado, e muitas vezes dói no coração do outro a verdade, porque a pessoa não quer aceitar, mas ela precisa voltar. Mas por que eu fiz toda essa introdução? Por causa do evangelho de hoje. No momento de entusiasmo, Jesus ele diz, eu te louvo, Pai. Sabe por quê, Pai? Porque aquelas coisas que o Senhor revelou, os sábios e os entendidos, eles não entendem. Os sábios e os entendidos, quem são? Que Jesus está falando? Aqueles homens que se colocaram acima de Deus na sua inteligência. Eles se consideram acima de Deus. Eles acham que eles sabem mais do que Deus. Então, esses que se acham mais do que Deus, tudo aquilo que Deus revela, o que Deus fala pela Sagrada Escritura e que revela pela tradição da igreja, pelo magistério, essas pessoas que se julgam mais do que Deus, elas não conseguem entender. Elas rejeitam, porque elas se julgam maiores do que Deus. Mas a alegria de Jesus, ele diz assim, aos pequeninos o Senhor revela, e os pequenos entendem. Olha bem, os pequenos aqui, Jesus não está falando de o ignorante, né? Aqueles que as pessoas julgam nesse mundo, que não sabe ler e escrever, aí diz que não é isso, é até o mais alto intelectual, que tem um QI alto, até aquela pessoa mais simples, mas que ela se torna pequenina diante de Deus. Aí o que Deus fala, ela diz, é isso mesmo. Mesmo que na hora ela possa não entender, mas ela diz assim, se Deus falou, está falado. O orgulhoso e o soberbo não é bem assim. Ele nunca vai conseguir, porque ele não abre o coração para Deus que é simples. Então só quem tiver um coração simples
vai entender as coisas de Deus. Mas eu vou aprofundar mais um pouco para você entender. A serpente, lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, no versículo 5, ela pegou Eva justamente nisso aqui. Deus já tinha falado que não era para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí quando o diabo vai e começa a dialogar com Eva, aí ele pega Eva na soberba, no orgulho. Como? É verdade que Deus disse que não é para você comer daquele fruto? Sim. Olha, Deus é Deus, Deus é o conhecedor de tudo, Deus ele só quer o bem para nós, não tem ninguém superior a Deus. Deus é Deus, Ele é a sabedoria, Ele não é uma sabedoria, Ele é a sabedoria, Ele é a inteligência, Ele é o sumo bem, Ele é tudo. Então tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Quem é o homem para chegar agora e dizer, eu não aceito isso? Quem é o homem? Desculpe, uma mosca, ou um mosquito, ou uma ameba. Aí o diabo fala assim para Eva, não é bem assim não. Sabe o que é que está por trás? Ele diz assim, olha, Deus sabe que no dia em que você comer daquele fruto, vossos olhos vão se abrir e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Está vendo o que é que ele disse para Eva? Olha, se você comer desse fruto, sabe o que é que você vai fazer? Você vai ser como Deus, você vai ser deusa. Você vai conhecer tudo, você vai saber o que é o bem e o que é o mal. Aí Eva disse, então você como Deus? Ela foi lá e comeu. Pronto, agora está essa desordem no mundo. O homem quer ser superior a Deus. Aí só porque o homem, com a inteligência que foi Deus quem deu, porque a inteligência dele não é por ele mesmo, foi Deus que concedeu. Só porque ele consegue descobrir a energia elétrica, aí ele diz assim, tá vendo, eu sou o cara. Ele se acha o cara, só porque descobriu a energia elétrica. Ele esqueceu que foi Deus que deu a inteligência para ele fazer isso. Aí tudo que o homem descobre na face da terra, ele diz assim, foi com a minha inteligência. Só um câncerzinho pegar no cérebro dele, acabou. Ficar vegetando lá. Veja onde foi ao ponto que o homem chegou. Então o homem se tornou soberbo. O que é o soberbo? O soberbo é aquele que deixa manifestar o orgulho dentro dele, e ele chega a uma pretensão dele achar que ele é superior a uma outra pessoa. Só que aqui, aquele homem ali, ele não está querendo ser superior ao pobre padre José Augusto, que não tem inteligência nenhuma. Ele quer ser superior a Deus. É assim que o homem está hoje. Ele quer se considerar superior. Chegou ao grau da soberba. Deus não entra num coração soberbo. O soberbo nunca vai entender Deus, porque Deus quer revelar para ele, mas ele não se torna humilde, porque a virtude que está por trás da soberba é a humildade. E o que é a humildade? Senhor, eu não sou nada, tu és tudo. O Senhor é o soberano. E quem sou eu? Uma ameba, uma mosca. Aí Deus disse, então tá bom, meu filho, eu vou te ajudar. Mas o homem quer ser superior. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, São Paulo vai dizer assim, olha, nós aniquilamos todo o nosso raciocínio e todo o orgulho nosso que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós aniquilamos, nós submetemos a Deus, cativamos, ele diz, colocamos cativo todo o pensamento e reduzimos a quem? A obediência a Cristo. Enquanto o homem não submeter a sua inteligência a Cristo, que é a verdade,
porque ele é Deus, o homem vai descampar, ele vai entrar cada vez mais numa vida de afastamento de Deus até entrar na perdição eterna, porque ele quis ser maior do que Deus. É assim que o mundo está hoje. Não quer se submeter a Deus. Aí na carta aos Romanos ele também vai dizer assim, olha, Paulo, no capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, esse mundo soberbo, onde as pessoas querem ser maior do que Deus. Não vos conformeis, cristãos, católicos, não vos conformeis. É por isso que o padre, quando ele vem para o púlpito, ele tem que instruir o povo. E ele não pode ter medo de instruir, ele tem que falar a verdade. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, não a vontade do homem soberbo, que quer ser mais do que Deus, e o que é bom, o que lhe agrada. O que é que agrada a Deus? A alma humilde, simples, que se coloca diante dele. É isso que nós devemos ser. O que lhe agrada. Mas o homem de hoje, ele não quer agradar a Deus, ele é soberbo. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo, para nós católicos, é simples, mas é complicado, mas é simples. Porque Deus é Deus, se ele falou, está falado. Por exemplo, na última ceia, Jesus pega o pão e diz: isto é o meu corpo. Ele pega o cálice e diz: isto é o meu sangue. Os apóstolos viam pão e viam vinho, mas Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Pronto. Quem foi que falou isso? Foi Deus. Não adianta discutir mais. Aí o homem soberbo quer discutir. Não, como é que pode? É um pedaço de pão, não é Deus coisa nenhuma. E fica essa discussão. Eu não acredito. Problema seu, você não acredita. Fica com sua soberba e com seu orgulho, que não quer submeter a tua mente, o teu raciocínio, que o diabo lá no paraíso mudou tudo e não quer se submeter a Deus. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, ponto final. Foi Deus quem falou. Aí o que é que eu tenho que dizer? Ó, Senhor, eu não estou entendendo, o Senhor me ajuda. Aí eu vou fazer o ato de fé. Olha, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu creio. O Senhor falou, está falado. É assim que nós devemos agir. Mas enquanto o homem ficar, não é, é idolatria e não sei o quê, Deus vai continuar dizendo: é. Quem está dizendo sou eu. Ou você usa essa fé e vai acreditar, ou você vai ficar na soberba. Aí o simples, o humilde, que não é o ignorante, como eu falei no início, ele diz: eu creio. E diante da Eucaristia, porque Jesus disse que é ele, se ajoelha e adora. Pronto, é simples assim. Vou dar um outro exemplo. Eu estou falando para os católicos. Quem não é católico não precisa, se não quer acreditar, não acredite, mas eu estou instruindo quem é o católico. Então vamos lá. A questão da ideologia de gênero. Uma pessoa, um homem, se ele acha que ele é uma mulher, ele tem direito agora a dizer que ele é uma mulher, ele é um homem. Mas ele diz: não, eu sou uma mulher. Eu sinto que eu sou uma mulher e serei uma mulher. E agora eu quero que, em vez de você me chamar de Daniel, você me chame de Daniela. O Criador de todas as coisas criou homem e mulher. Ponto final. Ele não disse, o Criador: quando você crescer, você resolve o que você quer. Aí o homem soberbo, que se pretende ser maior do que Deus, agora ele diz assim: eu não aceito isso não, Deus. A partir de hoje eu quero ser mulher.
Bem, aí o que Deus poderia dizer para ele é o seguinte: então se crie mulher, porque eu te criei homem, né? Eu criei você, do nada eu te criei homem. Então se você quer ser homem, então vai para o nada e volta como mulher agora. Quanto ao sentimento, isso aí vai ter que trabalhar, vai ter que submeter a Deus. Senhor, aí o homem tem que dizer assim: olha, ai Deus, me ajuda, eu estou com esse pensamento dentro de mim, o sentimento, eu sou homem, mas o meu sentimento é de mulher, me ajuda, Senhor, eu não posso ficar isso, porque o Senhor me criou homem, eu não posso ficar pensando assim. É assim que o homem deve agir com Deus. Mas o homem é orgulhoso, não, eu quero dizer para o Senhor que, olha, eu sou mulher. Aí eu olho para ele e digo: cadê o seu útero? Está onde? Eu vou colocar um de plástico. Coloca um de plástico. O seu órgão genital é como? Eu vou mudar. Não, muda. Eu não estou entrando nos detalhes, nas questões psicológicas. Eu estou dizendo que o homem se tornou soberbo. Ele quer se autocriar. Ele não tem como se autocriar. Porque quem criou ele foi Deus. Agora, se teve uma situação, um distúrbio, alguma coisa que aconteceu, Senhor, me ajuda. Eu sou homem, eu quero me deitar com um homem, me ajuda, Senhor. Eu não posso. Castidade, Senhor, eu preciso ser casto. Não, eu vou deitar com um homem sim, porque eu sou Deus, eu me mando. Olha, a única coisa que poderia fazer é encontrar um gênio. Quando eu era criança, tinha um filme chamado Shazam, desenho animado. Aí, 2 irmãos que encontraram a lâmpada mágica, esfregavam e gritavam: Shazam! Aí o Shazam aparecia, ho, 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 e falava assim, né? Quem é da minha idade sabe, né? E ho, 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 ho. Meus amiguinhos, o que é que vocês querem? Aí, eles iam dizer: olha, Shazam, eu tenho um corpo de homem, mas meu pensamento é de mulher. Você poderia me transformar numa mulher? Ok, meu amiguinho. Fazia assim, balançava a cabeça, pronto, se transformou numa mulher. Agora ele é uma mulher. Se transformou, Shazam transformou. Então a única forma que nós temos é chamar o nosso Shazam. O nosso Shazam é Deus. Então eu disse assim: Deus, meu filho, o que é que você quer? Deus, eu queria que você me transformasse numa mulher. Tá bom, meu filho. Pum, pronto, agora é uma mulher. Mas enquanto isso não acontecesse, submeta a Deus. Mas o homem soberbo não quer se submeter. Então eu estou falando para os católicos: não se submetam a esse tipo de coisa. Aos católicos, eu como sacerdote estou dizendo: vocês não podem se submeter a esses tipos de lei que estão sendo colocadas e que diz que cada um deve escolher o seu sexo, se quer ser homem ou se quer ser mulher. Nós católicos não nos submetemos a isso porque Deus não quer. É simplesmente isso. Mas por que vocês não querem se submeter? É porque Deus não quer. Porque Deus fez homem e mulher. Então eu te louvo, Pai, porque o Senhor revela isso aos simples. Só os simples entendem. Os soberbos não vão entender. Então não adianta ficar discutindo com eles, não. Se eles querem ser, sejam. Espero que eles encontrem um Shazam que possa mudar todo o corpo dele.